Nessa 1 hora de aula, você não lembra que tem conta para pagar, você não lembra que tem filho. Quem está com depressão não lembra que está com depressão, não lembra de ansiedade, não lembra de nada. Ela desliga do mundo. O que o jiu-jitsu é? Como que ele ajuda as pessoas? Ele ajuda de diversas formas. Ele te deixa mais forte, ele te deixa mais corajoso, ele te traz amizade, traz uma família, ele trabalha o seu emocional. Depois que você tira a criança do celular um pouquinho, aí ela entra na vida real. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram no esporte, então eu pude me dedicar mais do que as outras pessoas e isso foi bom para mim e me ajudou muito. Então tem casos de criança, de mulheres, de adolescente que conseguiram se defender ou defender sua família através do jiu-jitsu. Calabres Agropecuária, implementos agrícolas, nutrição animal e sementes para pastagens, rações, produtos veterinários, produtos pet e muito mais. Rua Joaquim Cheim, número 71, Basileia, em Cachoeiro de Itapimirim. Telefone 28 9985 0257. Calabres Agropecuária, a força do campo que impulsiona o futuro. Muito bem, está começando mais um podcast no Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como você passou a semana? Passou bem? Eu espero que você tenha passado muito bem. Hoje chegou aquela sexta-feira, aquele papo gostoso que você aguarda. Gente, nesta noite nós temos a honra de receber Rafael Chiecon, mais conhecido como Cachorro. O cara é bravo, tá, gente? Ele é professor de jiu-jitsu, ele é CEO da Life Sport e um dos organizadores da Federação Capixaba de Jiu-Jitsu. Rafael, muito bem. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder divulgar um pouquinho do jiu-jitsu, que é uma ferramenta extraordinária no desenvolvimento das pessoas. Eu tenho também a presença aqui, junto com a gente, Elci Lessa. Boa noite, Elci. Boa noite, seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Para a gente começar descontraindo aí esse papo, eu gostaria de saber, as pessoas que conhecem o Cachorro, mas quem que é esse Rafael Chiecon? Chiecon, vamos começar pelo apelido, né? Comecei desde criança a fazer esporte, sempre gostei muito de esporte, não gostava muito de estudar, mas praticar esporte eu gostava. Todos os esportes sem excluir nenhum. E aos 13 anos eu entrei na capoeira, aí foi uma modalidade que eu faço até hoje, né, que eu me apaixonei, e na capoeira tem apelido. Eu recebi um apelido inicial, não pegou, depois ficou esse apelido de Cachorro, que era um apelido que eu já tinha recebido na escola, por um amigo lá do SIAC. E aí era uma brincadeira lá de escola, que era Cachorro, e aí depois esse apelido foi para capoeira e aí pegou e nunca mais saiu. Então sou uma pessoa apaixonada por esporte. Comecei a me dedicar primeiro na capoeira, quando eu tinha 13 anos, e logo depois eu comecei a fazer jiu-jitsu, pratiquei os dois durante muito tempo, depois eu parei um pouco a capoeira, parei um pouco com o jiu-jitsu, voltei para o jiu-jitsu. Em 2011 comecei a trabalhar com jiu-jitsu de forma profissional, era o meu sustento, até hoje né? E tô na capoeira também. Gosto de pegar onda, gosto de andar de skate, gosto de fazer esporte. Agora o Rafael é um cachorro, um pitbull no jiu-jitsu? Rafael, eu já fui mais atleta, né? Hoje eu tô mais como professor e como gestor da academia aqui do CT Life Sport, qual eu sou dono, junto com o Fabrício da Gravograph, e também tomo conta também, um das pessoas que toma conta da equipe GF Team aqui no Espírito Santo. A equipe GF Team é uma equipe de jiu-jitsu. A academia CT Life Sport é uma academia de jiu-jitsu que tem a equipe GF Team aqui dentro. Tem outras academias no Espírito Santo que também são da equipe GF Team. Então, eu sou um dos líderes da equipe GF Team aqui no Espírito Santo. A GF Team tem no mundo todo.
E eu sou um dos donos do CT Life Sport, que é uma academia só de jiu-jitsu. Então essa GF Team, por exemplo, era uma concorrente da Gleice Barra, por exemplo? A Gracie Barra é uma equipe, a GF Team é outra equipe, tem a Aliança e tem mais outras equipes. Nós estamos falando aqui de equipes de nível mundial, né? Sim. Agora, como que começou essa paixão sua, assim, pelo jiu-jitsu? Então, eu comecei fazendo capoeira e tinha uns amigos que faziam jiu-jitsu, Francisco, Chiquinho. E aí, de tanto ele insistir, um dia eu fui. O jiu-jitsu é um esporte que não é muito bonito de se ver, não, né? Mas quando você pratica, ele é lindo, ele é maravilhoso e ele é fora do comum. Não tem como calcular nem falar o que é o jiu-jitsu. Só vai saber que é o jiu-jitsu quem praticar. E aí eu fiz uma aula de tanto insistir. Depois que eu fiz essa primeira aula aí, eu nunca mais parei. Deu um tempo ali por causa de estudo, trabalho, mas depois voltei e tô com 43 anos, faço jiu-jitsu desde 99 e é um esporte que serve tanto para criança de 3 anos quanto para o pessoal um pouco mais velho. A gente tem aluno lá até com 60 anos. Eu falo que o jiu-jitsu é transformador. Eu não pratico esporte, tá, gente? Não pratico. Mas eu coloquei meu filho para praticar, né? Coloquei ele bem cedo. E meu filho é agitadão, tipo assim, difícil de controlar e tal. E com o passar do tempo, ele ganhou disciplina naquele local. Hoje ele é apaixonado pelo jiu-jitsu, sabe? E assim, eu sou muito grato ao esporte, ao jiu-jitsu, pela transformação do meu filho, sabe? O jiu-jitsu é uma arte marcial, né? Como toda arte marcial, tem fundamentos do tipo disciplina, foco, atenção, respeito, coragem. E lá na nossa academia a gente foca muito no desenvolvimento da criança ou do adulto, com foco na segurança. A gente está mais preocupado em ter um ambiente seguro, limpo, saudável, do que um ambiente de competição. E isso transformou nossa academia. Então, a pessoa que faz parte da nossa academia, ela não é um cliente ou um aluno qualquer, é uma pessoa, você passa a fazer parte de uma família, você cria vínculos ali, cria amigos que são mais irmãos do que irmãos, entendeu? O jiu-jitsu hoje, ele é uma ferramenta de transformação. Na minha academia eu recebo indicação de médico, de professor, de psicólogo. Todos os dias chega criança lá por indicação, chega adulto. Às vezes a criança vai estar precisando de alguma ajuda, vai até um psicólogo, até um psiquiatra, e aí lá recebe todo o tratamento, e aí em parceria com a nossa academia a gente consegue fazer uma transformação muito grande na vida de uma criança. Porque ela vai frequentar a academia durante a semana inteira, durante o mês inteiro. Então, vai estar trabalhando ali. Caiu, levanta. Chorou? Pode chorar, mas para de chorar e vamos executar o movimento. Vai trabalhar o equilíbrio, vai trabalhar o espírito de liderança. Hoje as crianças estão muito perdidas no celular, não estão fazendo atividade física. E aí, quando chega no jiu-jitsu ali, vai brincar, vai se exercitar, vai aprender as técnicas, vai respeitar o pai e a mãe, coisa que tem muita criança que quando chega na academia não obedece comando, e aí com o tempo, com um trabalho legal ali, junto com os profissionais da área da saúde, a gente consegue de verdade transformar uma criança fraca, insegura, numa criança mais corajosa, mais determinada. Você estava falando essa questão de trabalhar no emocional da criança, né, tanto físico como emocional. Normalmente as artes marciais ela tem uma filosofia. Qual é a filosofia que o jiu-jitsu traz, né, para a sua vida pessoal e o que também se aplica ali na vida dos alunos? O jiu-jitsu ele é imensurável, porque é tanto ensinamento que tem ali, tanto fundamento, que é muito difícil para eu explicar o que o jiu-jitsu trabalha. Mas o jiu-jitsu trabalha, por exemplo, a humildade. Tem um campeão mundial lá de jiu-jitsu, o cara que ganha todo mundo, ali na frente ele perde para um cara desconhecido. Então, se ele não for humilde, ele passa a vergonha lá na frente. Então, ele te ensina a ser humilde. Ele te ensina a respeitar o amigo, porque você precisa dele para treinar. Ele te ensina superação. Ele te ensina a você ter foco, dedicação para você melhorar. Ele te dá autoconfiança. Uma pessoa que começa a fazer jiu-jitsu, só de colocar o kimono, ela já fica
Já. Pô, faço jiu-jitsu. O E faixa- é verdade. E o faixa branca, então? E é verdade. A arte marcial, ela te levanta a autoestima. Na nossa academia, a gente tem trabalho até combate à depressão e ansiedade. Como é que a gente combate isso? Quando você treina jiu-jitsu e você chega na academia, você chega meio tímido, meio com vergonha, meio com medo. Aí você pisou na academia, você já não lembra mais de nada. Você fica ali querendo não errar. E aí você esquece dos seus problemas. Aí você começa a fazer aula, você quer aprender as técnicas. Aí você quer aprender, você foca ali no aprendizado. E aí você esquece dos problemas. Aí quando você começa a treinar o combate ali, com todo respeito e cuidado, e tem todo um treinamento antes de você começar a ter o combate, você está fazendo um combate ali com o outro adversário. Nesse momento, tudo gira em torno disso daqui. Nessa 1 hora de aula, você não lembra que tem conta para pagar, você não lembra que tem filho. Quem está com depressão não lembra que está com depressão, não lembra de ansiedade, não lembra de nada. Ela foca 100%, ela desliga do mundo e ela fica só ali, ó, na luta. E aí ela sai da academia, pô, relaxada, tranquila, e aí só muito mais tarde ou no outro dia vai lembrar que tem problema. Então, não tem como eu te falar como que o jiu-jitsu faz bem para a pessoa, o que o jiu-jitsu é, como que ele ajuda as pessoas. Ele ajuda de diversas formas. Ele te deixa mais forte, ele te deixa mais corajoso, ele te traz amizade, traz uma família, ele trabalha o seu emocional, porque às vezes você está tomando uma pressão ali, está numa situação desconfortável de luta, e você tem que parar, analisar, se sentir confortável naquela situação difícil ali, para você sair daquilo ali. Aí isso serve para a empresa. Porque quem tem empresa sabe como é que é. Todo momento tem pressão, pressão, pressão. Se você endoidar, você não resolve os seus problemas. Aí você tem que parar, respirar e buscar as saídas. Então, é muito grande o jiu-jitsu. Vou voltar. O nosso trabalho não é só a arte marcial em si, não é só aprender a lutar e se defender. Tem luta, tem autodefesa. Uma pessoa que faz jiu-jitsu vai crescer forte, vai poder defender a família, os amigos, vai ser uma pessoa que não vai precisar de brigar para provar que é bom, que é ruim, que é forte, que é melhor que os outros, vai ter respeito. Quem é bom não precisa de falar que é bom. E a pessoa que faz jiu-jitsu, que treina, ela não precisa de falar que ela é lutadora, ela já é. Então, é extremamente muito grande o que o jiu-jitsu fez na minha vida e faz na vida das pessoas que passam pela nossa academia. Hoje a gente tem uma academia especializada só em jiu-jitsu, já foi uma academia de lutas, tinha diversas lutas, e a gente decidiu focar só no jiu-jitsu, porque na minha opinião, é minha opinião, tá? Não é o que é para todo mundo, para mim. O jiu-jitsu é a maior ferramenta de transformação na vida de uma criança ou de um adulto com problema. Inclusive, aproveitando esse gancho, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu estive observando que agora temos o processo de inclusão também. Eu vi algumas crianças neurodivergentes, né, com autismo e tal, entrando e fazendo jiu-jitsu, e muitas delas, eu tenho acompanhado meu filho já há bastante tempo, e muitas delas se desenvolvendo. Você faz esse trabalho também lá na academia de vocês? Como que é isso? Na nossa academia, a gente faz esse trabalho de inclusão não tendo uma aula especial para essas pessoas, porque eu acho que isso não é inclusão. Então, assim, a gente recebe a criança, depende mais do pai e da mãe, porque às vezes a criança chega na academia e não dá nem a mão pra gente. E aí passa 1 mês, 2 meses, já tá abraçando o amiguinho. Então, ali, na hora da aula, os professores são muito treinados também. Eu não dou aula para criança, não, mas tem a Carmelita, o Fabrício, o João e outros professores lá, o Fernandinho, o Boca, Sara, tem bastante professor lá. E eles são muito qualificados. Eles são treinados para ir devagarzinho, pode ficar longe, depois chega mais perto, aí começa dando a mão, daqui a pouco a criança que tinha dificuldade de apertar a mão, está treinando jiu-jitsu, segurando, abraçando, cai por cima, cai por baixo, e é dessa forma a gente vai incluindo essas crianças na aula. Eu volto a repetir, eu recebo muita indicação de psicólogo, de psiquiatra e de professor, de crianças com problema com autismo e também crianças de escola com problema disciplinar. E aí, elogio traz elogio. Estou falando da minha academia, mas tem outras também que tem aula de jiu-jitsu cachoeiro. Eu vou falar da minha porque na nossa academia
a gente tem todo um treinamento, tem metodologia, tem divisão de nível, criança pequena de 3 a 5 anos, criança intermediária ali de 6 a 9 anos, e as crianças um pouquinho maior, de 10 a 14. No caso dos adultos, a gente tem 2 aulas introdutórias, depois aula de iniciante, depois aula intermediária e depois aula avançada. O nosso foco maior não é criar campeão mundial de jiu-jitsu, o nosso foco maior é a segurança, para não ter acidente dentro da academia, é a limpeza, é um ambiente saudável e propício ao desenvolvimento da pessoa, principalmente das crianças. Mas tem muita gente boa aí, né? De alguma forma você pode... Tem a sua academia, mas você pode levantar a bandeira com muito orgulho, porque tem uma galera... O jiu-jitsu é muito grande, entendeu? O jiu-jitsu é muito grande. Aqui no aeroporto tem um rapaz que é muito meu amigo ali, o Índio, que tem uma academia bacana. Lá no centro tem outras academias também. O jiu-jitsu, por si só, ele já é muito grande. Ele é muito... Ele é desenvolvedor mesmo de tudo, de habilidade, de coragem. Criança hoje não tá com muita coragem, não tá muito no celular, né? Tá tímida e medo e celular. Aí criança às vezes não quer ir para academia, porque quer ficar no celular. Aí o pai tira do celular um pouquinho, leva para academia, depois a criança não quer ir embora. É todo dia isso. Não, vamos embora, você não queria vir, vamos embora. E aí depois que tá lá, depois que você tira a criança do celular um pouquinho, aí ela entra na vida real. A gente está falando sobre a questão das crianças, né? Chega nessa fase deles, eles estão na escola, como você falou, e passam por muitos problemas com eles mesmos e também com outros alunos que fazem bullying. Você já teve algum aluno que, assim, que estava passando por até um bullying tanto emocional como físico, porque a gente sabe que criança bate uma das outras, né? E por conta do jiu-jitsu soube se defender, não brigar para machucar, mas se defender, né? Porque muitas das vezes é preciso. Você sabe contar alguma experiência aí que você viu, que você presenciou, que uma mãe chegou contando e você ficou, esse é meu garoto, eu treinei ele. Lá a gente tem infelizmente, a gente tem muito caso de bullying, tanto de aluno que fez, quanto aluno que recebeu. A gente tem os 2 casos lá. Só que depois de um ano e pouco, depois de um tempo, acaba. Porque a criança, quando começa a fazer jiu-jitsu, ela para de olhar para baixo. Ela levanta a cabeça. Dificilmente uma criança que tem autoestima elevada, alta, que olha para cima, que tem confiança, dificilmente uma criança dessa vai receber bullying. E dificilmente uma criança criada no ambiente da academia, com respeito, coragem, competição e tudo mais, ela vai querer fazer bullying contra a criança para se aparecer, porque ela não precisa disso. Ela já tem tudo ali na academia. O desafio dela não é lá fora com outra pessoa de qualquer jeito, é dentro da academia mesmo, com outro aluno, com ele mesmo, para ele ser um pouco melhor hoje do que foi ontem e amanhã do que ele é hoje. Mas a gente tem vários casos, sim, de crianças que se defenderam e de crianças que pararam de fazer bullying. Nós, lá na Academia CT Life Sport, a gente ensina que não deve brigar, mas a gente não aconselha apanhar também não. Se for para apanhar, a gente manda bater. Tem muito pai que não gosta não, mas a gente não quer nenhum filho indo para a escola apanhar. Se você quiser que seu filho vá para a escola apanhar, não precisa de colocar ele no jiu-jitsu não. Se brigar na escola, tem problemas na academia, porque não é liberado. A gente ensina a criança a se proteger e a proteger a família dele. Quem ama, protege, entendeu? Então, às vezes tem um menino batendo na irmã, um menino quer bater nele, ele vai se defender e ele tem todo o nosso apoio. Ele tem nosso apoio para se defender. Aí tem gente que não gosta muito, mas na nossa academia a gente não treina nem criança nem adulto para ser saco de pancada na rua. Agora... Pode falar. Você quer dar sequência no assunto? Pode falar. Não, é porque ele comentou ali, se tiver problema na escola, reflete na academia, como assim? É porque, assim, ao jiu-jitsu a gente ensina respeito, coragem, atenção, disciplina, tudo isso. Se uma criança tá tendo um comportamento diferente disso na escola e a gente descobrir, o nosso trabalho não está sendo bem feito.
E aí a gente tem que dar atenção para essa criança. Vem cá, por que você está brigando na escola, cara? Não, estou me defendendo. Legal, mas a gente tem que conversar com a diretora. Você não pode também sair batendo nos outros. Tudo tem que ter. A gente não cria galo de briga na academia. A gente ensina a se defender, diferente de ficar procurando briga para se defender. Então, assim, o primeiro passo é chamar a diretora, a professora. Não deu certo? Aí você se defende. Falar um pouquinho de Rafael. Você é faixa preta, no caso. Como que foi? Até chegar à faixa preta, foi dureza? Foi fácil? Não foi fácil não, porque na minha época o jiu-jitsu era um jiu-jitsu muito competitivo, muito de luta. Tinha uns ditados, né? Aqui não é Disneylândia, só os fortes sobrevivem, os fracos morrerão esmagados. Tipo tropa de elite, pede para sair e tal. Isso no ano 2000. Era um esporte muito para lutador. Não tinha gente velho e nem tinha criança, era só quem aguentasse a pressão. E aí, mas eu me apaixonei por esse esporte, entendeu? Eu sou muito competitivo, então o jiu-jitsu tinha competição, na capoeira não tem, então eu fiquei na parte da capoeira mais das rodas, diversão ali, mas eu sempre gostei muito de competir. Então, o que me segurou no jiu-jitsu foram as competições em si, se testar ali. Já lutei no Espírito Santo inteiro, no Rio, São Paulo, Salvador, Argentina. Já fui para os Estados Unidos 3 vezes para competir. Fiquei em terceiro lá no Sul-Americano, não, Pan-Americano, de sem kimono. O jiu-jitsu me proporcionou isso também. A gente pode falar sobre isso depois. Então, aí, montei uma academia em 2011, junto com meu sócio Fabrício. Passei a viver do jiu-jitsu. Passei muita dificuldade com o jiu-jitsu, mas acreditando no processo. E aí o jiu-jitsu começou a abrir um monte de porta, fomos para outro lugar. Hoje a gente está no Shopping Cachoeiro, com academia com mais de 400 alunos. Eu acho que a gente tem mais alunos que as outras artes marciais inteiras. Não diminuindo as outras artes marciais, mas o jiu-jitsu está numa crescente muito grande. Muito artista famoso fazendo jiu-jitsu, muito mega empresário. Dono da Tesla, dono do Facebook, Cauã Raymond, filha do Trump, muita gente famoso, empresário e artista e cantor fazendo jiu-jitsu. É um esporte que tem ajudado muitas pessoas e tá em crescente. É o esporte do momento e eu acho que todo mundo deveria fazer jiu-jitsu, né? Na nossa academia, por exemplo, a gente tem muita divisão de nível e de objetivo. Às vezes a pessoa está com 40, 50 anos, que é um jiu-jitsu mais calmo, mais leve, tem. Eu quero competir, tem também. Eu tenho um filho de 3 anos, tem a turma dele. Meu filho tem 10 anos, outra turma. Mas eu sou iniciante, tem a turma. Tudo dividido, como se fosse uma escola. Você vai subindo de etapa devagar, de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu corpo também, né? Com o seu potencial. Não dá para comparar um adolescente de 20 anos com um rapaz de 50. Me fala então um pouquinho aí, aproveitando a oportunidade desse Pan-Americano, como que foi? Em 2011, eu fui para os Estados Unidos competir através de ajuda de amigos, empresário, sócio. Aí fui conhecer os Estados Unidos. Eu achei que eu nunca iria para os Estados Unidos, né? Uma coisa que eu estava fora do meu radar. Nem sonhava em ir para lá. E aí surgiu essa oportunidade. Conheci muita gente famosa lá. E aí não deu muito certo, não. No ano seguinte, a federação disponibilizou umas passagens para os Estados Unidos, né? 2 anos depois. E aí eu consegui essas passagens através de patrocínio do governo. E aí perdi mais de 10 quilos para lutar. Fiquei muito cansado, o clima diferente pra caramba. Mas consegui ficar em terceiro lugar, um título muito, muito, muito importante para mim. Long Beach, Califórnia, onde foi o evento. E na terceira vez eu fui levar só um aluno, aí não fui competir não. Mas lutei muito, muito por aí. Sou campeão da Mercosul na Argentina, 2 anos. Só não lembro o ano que é. Mas deve ter no meu Instagram.
Brasileiro de equipe, já fui campeão. Internacional de Master, já fiquei em segundo 2 vezes. Eu tenho mais de 300 medalhas, a maioria de primeiro. Eu me dediquei muito. Graças a Deus, minha família sempre me apoiou também. Então, ou eu trabalhava, ou eu estudava e fazia jiu-jitsu. Eu nunca precisei de trabalhar, estudar e botar comida em casa, pagar energia, pagar nada. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram no esporte. Então, eu pude me dedicar mais do que as outras pessoas e isso foi bom para mim e me ajudou muito. Qual que é a sua sensação, assim, de um aluno seu entrar no tatame e ser campeão? É como você estivesse lutando? Quando eu vou lutar, eu me sinto bem à vontade, mas quando um aluno meu vai competir, eu fico muito nervoso mesmo. Dá vontade de falar, ninguém vai competir mais não, porque eu não aguento essa pressão toda não. E a gente tem muito aluno. A gente teve a Copa Cicobi agora em Cachoeiro, Cicobi Crédito Rochas, e a gente levou muito aluno e não dá conta de dar atenção para todo mundo, aí chama os outros professores para dividir as tarefas, cada um fica com um pouquinho de aluno aqui, e aí você tá com um aluno aqui, vê o professor com outro lá e outro lá, e aquela medo, falei, nossa, não aguento isso mais não. Só para contextualizar aí, para mim entender, tem quantas faixas no jiu-jitsu? Olha só, o jiu-jitsu tem as faixas infantis e as faixas dos adultos. Adulto é juvenil, adulto e master. Até 15 anos, você pega a faixa cinza, depois a amarela, depois a laranja, depois a verde. Depois da verde é azul. Azul é a primeira do adulto, só depois de 15 anos. Aí azul, roxa, marrom e preta. Você tem a preta. Qual foi a sensação de ter ela? Eu peguei a faixa preta em 2011. Aí depois da faixa preta, você pega o 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau. Estou no 4º grau. Aí tem mais graus para cima, 5º, 6º e tal. Da faixa preta até o 1º grau são 3 anos. Para o 2º, mais 3 anos. Para o 3º, mais 3 anos. Do 3º para o 4º que eu tô, mais 5. Então são 9, mais 14 anos. Eu tenho Nossa vida. 14 anos de faixa preta, 4º grau. Nossa, uma vida de... Só de faixa preta eu tenho 14 anos. Você é casado? Eu moro com a Cristiane Lacerda, como se fosse minha esposa. Te ajuda aí no dia a dia? Me ajuda muito. Graças a Deus, botou uma pessoa muito boa na minha vida. Eu gosto muito dela e ela me ajuda em tudo. E ela faz jiu-jitsu, é faixa roxa. Competiu agora na Copa Cicobi e foi campeã. Se chegar a faixa preta, você tá ferrado. Ela vai chegar, mas lá em casa ela já é faixa preta. Lá em casa quem manda é ela. Eu tenho que perguntar se eu quero vir no podcast. Tá bom, tá certo. Obrigado aí por ter autorizado, né? Quando o diretor trouxe a pauta do jiu-jitsu pra gente, né? Eu tava durante a semana anterior vendo no Instagram uma notícia de uma menina de 11 anos que estava sozinha em casa, a mãe tinha saído, e a mãe encontrou alguém pelo caminho e levou para dentro de casa. Em algum momento a mãe acabou adormecendo e a menina foi atacada por um homem. Não falou a idade do homem, só falou a idade da menina. E o homem tentou abusar dela. E ela fazia o jiu-jitsu em uma academia social. E ela conseguiu se desvencilhar dele, sair correndo e conseguiu, assim, parar o ataque, né? Conseguiu... Eu esqueci qual foi o golpe que ela deu, mas alguma coisa de... Enfim, eu não anotei, mas... Assim, quando eu tava vendo a história, nossa, me arrepiei todinha, porque é uma criança, né? Então, assim, eu tava falando com ele aqui, eu falei, meu Deus, olha só o que essa menina passou, né? Eu fiquei um pouco revoltada até mesmo com a mãe, por mais que a mãe tenha sido dopada ou não se leva ninguém desconhecido para casa, né? Esse é um caso, né? Mas tem vários outros. O jiu-jitsu é uma modalidade onde uma pessoa fisicamente menor, mais fraca, através da técnica, consegue derrotar um adversário mais forte. E isso também foi uma coisa que me encantou muito. No boxe, por exemplo, o tamanho conta muito. Um soco de uma pessoa de 100 quilos é muito mais forte do que um soco de uma pessoa de 70 quilos. E no jiu-jitsu, uma pessoa bem treinada, mais leve, ela consegue derrotar adversários 2 vezes o peso do corpo. Entendeu? Então, isso
uma criança que tem as técnicas de jiu-jitsu com confiança, porque se ficar com medo, também não consegue executar, né? Às vezes fica em estado de choque, paralisado, com medo, mas quando você começa a fazer jiu-jitsu, a sua autoestima aumenta, a sua coragem aumenta, as suas técnicas te deixam mais forte. E aí uma criança de 12 anos consegue derrotar um rapaz de 20. Então tem casos de criança, de mulheres, de adolescente que conseguiram se defender ou defender sua família através do jiu-jitsu. Isso tem muitos casos. Se você pesquisar, você vai encontrar muitos casos semelhantes. Cara, a paixão pelo jiu-jitsu na sua vida, ela ultrapassou, né, um pouco dos limites da academia, né? E você agora é um grande incentivador aí do esporte, ajuda aí nas organizações dos eventos, né, através da federação. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho aí que você faz aí junto da federação. Eu sou um parceiro da Federação Capixaba de Jiu-Jitsu Esportivo, uma federação que está se organizando bem aqui no Espírito Santo, está crescendo, o esporte no geral está crescendo, né? E aí a gente faz uma etapa do campeonato estadual aqui em Cachoeiro, que é a Copa Cicobi Cred Rochas, mas tem outras etapas também. E aí a gente faz reuniões para falar como é que vai ser o próximo ano, o que está bom nos campeonatos, o que está ruim, tenta melhorar alguma coisa aqui, outra ali. Devagarzinho a gente está conseguindo trazer um evento de nível internacional para o Espírito Santo, inclusive para Cachoeiro. Aqui em Cachoeiro, quantos anos acontece o evento? Essa foi a 8ª Copa Cicobi Cred Rochas, mas já tiveram outros eventos antes, com outros nomes. 8º ano? Muito bom. Consecutivo, não? Consecutivos. É. Mas deve ter parado, período de pandemia, deve ter parado, né? Ficou um ano parado. Um ano parado. Um ano só. Um ano parado. Entendi. Gente, ó, meu filho participou do evento e é um evento sensacional. Quero parabenizar você e todas as pessoas que compõem a federação, porque é um evento sensacional, luta o tempo inteiro, um evento de altíssima qualidade. Vocês estão de parabéns. Foram mais de 1.000 atletas e cada atleta leva um pai, a mãe, o filho, a esposa. Então, é multiplicado por 4, fora as pessoas que vão lá para assistir. Então, você vai no ginásio, tá cheio de manhã. Você vai na hora do almoço, já é outro público, tá cheio de novo. Você vai mais tarde, já vai circulando gente ali o dia inteiro. E aí a gente tem uma média aí de umas 8.000 pessoas circulando no evento durante esses 2 dias, que foi no sábado e domingo. 2 dias inteiros de competição. Mas o jiu-jitsu, ele é tradicional do Brasil ou ele veio de fora? Tem várias correntes que falam um pouco diferente uma da outra, mas a principal é que o Jigoro Kano, ele inventou o judô, ele foi o criador do judô, e ele mandou os alunos dele para várias partes do mundo, né? E para o Brasil veio um rapaz chamado Konde Koma, Mitsu Maeda, e esse rapaz ensinou jiu-jitsu para a família Gracie. A família Gracie aperfeiçoou, na verdade ele ensinou o judô. O Jigoro Kano criou o judô, exportou para o mundo todo. No Brasil veio o Konde Koma, Mitsu Maeda, mais conhecido como Konde Koma, e ensinou esse judô para a família Gracie. E a família Gracie aperfeiçoou essa arte marcial e denominou jiu-jitsu, que esse nome vem do ju-jutsu, uma palavra meio brasileirada, meio tradicional, mas Mongólia, passou pelo Japão e aí chegou no Brasil, teve essa adaptação e pela família Gracie foi denominado jiu-jitsu aqui no Brasil. Inclusive a federação mais importante do mundo, a confederação se chama Federação Internacional de Brazilian Jiu-Jitsu. E aí temos mais eventos, você participa também desses outros eventos, vai vir uma Copa PP aí, né? Agora o próximo evento é agora no final do mês, último domingo, se eu não me engano, dia 28, tem a Copa PP, mês que vem tem a Copa Alegre, e em dezembro a gente vai ter o Grande Slam Internacional aqui em Cachoeiro, no mesmo lugar, no Ginásio Ferração, pela federação também.
Vai ter outro evento Outro aqui. evento, dia 6 de dezembro. Aquele mesmo modelo? Mesmo modelo. Bacana, bacana. Para uma pessoa que nunca fez jiu-jitsu ou artes marciais, o que você acha assim, o primeiro ponto, o que eu devo fazer? Além de se inscrever na sua academia. Eu acho que o primeiro passo é ir na academia Uhum. para você se informar melhor. Porque às vezes a pessoa quer se preparar para ir para a academia e acaba se preparando errado. Uhum. Entendeu? O jiu-jitsu, você não vai chegar na academia e vai ser jogado num tatame para lutar com gente que você não conhece. Primeiro você vai chegar lá, você vai conhecer o espaço, você vai conhecer os professores, você vai ter 2 aulas introdutórias. Nessas 2 aulas você vai ter um pouquinho de história do jiu-jitsu, um pouquinho de técnica de jiu-jitsu, um pouquinho de defesa pessoal, e aí você vai fazendo amizade. Quando você terminar essas 2 aulas experimentais, você vai para uma turma de faixa branca. E nessa turma de faixa branca, você vai ter conhecimento e técnicas para esse nível de grupo, para esse nível de pessoas. Só depois de um tempo você vai para uma turma mais avançada. Então, não tem por que você ir correr, malhar, se preparar para ir para a academia. O importante é ir na academia, é procurar uma academia que tenha consciência, né? Que seja uma academia com metodologia, preparada para receber aluno. Porque tem muita academia, a grande maioria, na verdade, né? São academias voltadas só para competição. Todo mundo tem que competir, todo mundo tem que treinar para competição. E eu tenho 43 anos, eu não tenho mais como ficar me preparando para a competição o ano todo. Então eu busco hoje, para mim, uma academia que seja voltada mais para a saúde, mais para a qualidade de vida, mais para o meu desenvolvimento físico, mental. Então, eu acho que se você chegar numa academia boa, lá eles vão te passar tudo que você precisa e eu acredito que um pouquinho de paciência também e focar no aprendizado. Tem muita gente que procura academia e já quer ser faixa preta. Só que a faixa é uma coisa muito pequena. A pessoa que procura uma arte marcial, ela tem que procurar o conhecimento, tem que buscar um corpo mais forte, mais saudável, a mente mais preparada para o aprendizado. O pessoal fala que o jiu-jitsu é xadrez, né? Porque a gente tem muita estratégia também no meio da luta ali, e a gente trabalha essa questão de estratégia para qual é a forma mais fácil de sair, ou a mais fácil, melhor para atacar, melhor para se defender. Pô, eu vou lutar com ele, eu vou de um jeito, eu vou com ela, eu vou de outro jeito. E aí a gente vai trabalhando essa parte também intelectual. Agora eu queria colocar um pouquinho de pimenta nessa comida. Tem uma galera que fica com um certo preconceito, né? Porque é uma luta de garra a garra. Como que você lida com isso? Como que você trabalha isso? Às vezes o cara tem vontade de ir lá fazer jiu-jitsu, mas ele tem esse incômodo. Eu mesmo, quando fazia capoeira, eu tinha esse preconceito. Eu olhava para as pessoas fazendo jiu-jitsu, eu tenho fobia, eu não vou fazer jiu-jitsu não, porque a pessoa vai ficar em cima de mim ali, eu vou ficar desesperado, ou então, pô, vou ficar abraçando o homem e tal. Mas visualmente, para quem está olhando, o jiu-jitsu realmente não é muito atrativo. Mas depois que você faz uma aula, você vai ver sua vida sendo transformada. Você vai sair de um ambiente que é de comer muito, de beber, de festa, para um ambiente familiar, de saúde, de respeito. A aula de jiu-jitsu, o treino de jiu-jitsu, para quem faz, não é para quem olha, para quem faz, ele é muito encantador. Então eu só preciso que você faça uma aula para você nunca mais parar. E na hora que falta o respeito, como que você lida com isso? Não tem essa falta de respeito. Não tem, no jiu-jitsu não tem isso. Por exemplo, futebol. A pessoa que faz futebol, ela tá jogando bola ali, às vezes ela dá uma cotovelada, dá um chute no outro lá, e aí quando acaba ali, vai para um... Sempre tem um... Não é todo mundo, mas a maioria das pessoas que jogam bola tem um churrasco depois, tem uma cervejinha, é um ambiente assim. Aí na torcida xingando, né? Xinga o adversário, xinga o próprio time.
No jiu-jitsu, a gente trabalha o respeito desde o primeiro dia de aula. Então, nunca aconteceu, mas se acontecer de um rapaz tentar assediar outro rapaz ou outra mulher, tá expulso na mesma hora. Mas não tem, isso não acontece. O cara que procura já vai sabendo que ele vai para um Mesmo lugar. que ele queira, ele tá ali. Ele entrou com esse intuito de se aproveitar. Aí ele vê todo mundo respeitando. Ele vê que não é um ambiente para isso. Ele vai vendo ali, ou ele muda, ou ele vai sair. Porque ele não vai ter esse espaço, porque não cabe isso dentro da aula de jiu-jitsu. Se não tiver respeito, a pessoa tá fora. E aí não tem como. Tá, você falou muito de saúde, de entrar pela saúde, mas agora, para quem quer competir? Como que você lida com essa preparação? Quais os conselhos que você pode dar para as pessoas também que querem competir? A nossa academia já foi uma academia, na verdade, quando ela nasceu, em 2011, ela nasceu 100% voltado para a competição, 100%. E sem muita consciência, né? Era treinar o máximo que desse, do jeito que desse, sem preocupação nenhuma. Então, muita gente se machucava, muita gente deixava de treinar porque estava lesionado, porque treinou errado. E aí a gente foi mudando. Hoje a gente tem todo um planejamento de aula, onde os atletas, eles treinam entre eles um pouco mais forte, mas da mesma forma com consciência. Quanto mais forte, mais rápido, mais acelerado, tem que ser mais consciente, porque senão lesiona. Ninguém quer ser lesionado. O atleta lesionado não consegue competir. Então, hoje na nossa academia, a gente foca na conscientização para ninguém se machucar, nem os atletas. Então, 2 atletas, quando vão treinar para competição, então eles treinam um pouco mais forte. Aí, até impressionante, né? Caramba, que treino bacana. E aí, quando um atleta vai treinar com uma pessoa mais velha, como eu, aí eles dão uma diminuída. Em vez de dar um treino forte comigo, o atleta treina um pouquinho comigo, um pouquinho com o outro, um pouquinho com o outro. Aí, esses 3 aqui viram um treino para ele. Aí, depois chama outros 3, aí vai treinando. E aí faz específico para não precisar de fazer muita loucura no treino ali. Na minha academia, é proibido fazer algum tipo de finalização muito rápida. Por exemplo, tem um armlock, que estica o braço. Aí a pessoa tem que ir puxando, com calma, e a outra bater. Não pode ser, dar um puxão com tudo assim. Porque senão fica suspenso também. Para você ser atleta, você tem que treinar o máximo. Você não tem que machucar o máximo de pessoas possível. Então, conscientizando os alunos, os professores, a gente criou um ambiente que dá para treinar para competição sem agredir muitas outras pessoas, sem ser ignorante. Tem competidor na minha academia, tem bastante. Só que a grande maioria não compete. Você aconselha um esporte paralelo e antes da competição tem a questão da nutrição? Como que funciona isso aí? Então, geralmente quando a pessoa começa a fazer jiu-jitsu, ela se encanta e ela quer aprender mais e ela quer ser a melhor do mundo, né? E aí não tem como você ser o melhor atleta tomando refrigerante, comendo açúcar pra caramba, comendo gordura, porcaria. Naturalmente a pessoa vai buscando um tipo de alimentação melhor. Algumas pessoas precisam procurar nutricionistas, outras não precisam, que já vai melhorando de vida naturalmente. Hoje tem muita coisa na internet aí. Se você souber filtrar, você tem informação boa. Não tem preparação física na minha academia. Alguns alunos buscam preparação física em academias especializadas em preparação física. Mas nem todos. Tá? A grande maioria se prepara na academia treinando mesmo. Você falou aí dessa questão da competição, um pouquinho dessa questão da competição e tal. Toda criança deveria fazer jiu-jitsu? Toda criança deveria fazer jiu-jitsu, assim como toda criança tem que ir para a escola, assim como toda criança tem que escovar os dentes, assim como toda criança tem que tomar vacina. Tem, às vezes, um pai ou mãe, um responsável, que às vezes fala, meu filho não está muito afim de ir para o jiu-jitsu, e eu não quero forçar, mas a criança não sabe o que é melhor para ela.
Assim como se você perguntar pro seu filho se ele quer ir para a escola, ele não quer ir para a escola, aí você não vai forçar. Meu filho tem que tomar vacina, você quer? Não. Aí ele não vai tomar vacina. Então, assim como a escola faz bem para uma criança, o jiu-jitsu também faz. A criança que faz jiu-jitsu se torna um adulto mais forte, mais corajoso, mais líder, menos submisso. É uma pessoa que dificilmente vai ser abusado, dificilmente vai sofrer algum tipo de pressão externa, vai saber se libertar. Uma criança que treina jiu-jitsu fica mais forte, fica mais confiante. Uma pessoa que pega a faixa preta, qual mal isso pode fazer para uma criança? Meu pai me obrigou a fazer jiu-jitsu, hoje eu sou faixa preta. Você vai agradecer. Assim como uma pessoa que se forma na faculdade agradece o pai, porque quando estava estudando lá, queria faltar aula, não queria fazer dever, e aí o pai e a mãe obrigam, vai, se forma. Pai, muito obrigado, se não fosse você, eu não tinha me formado, não é isso? Mãe, pai, muito obrigado por vocês terem me incentivado a fazer jiu-jitsu, hoje eu te agradeço muito. E é isso que eu tenho. Toda pessoa que vai ganhar a faixa preta na nossa academia, a gente chama os familiares, os amigos, e aí acontece isso. Que bom que o meu filho fez jiu-jitsu, meu filho era assim, hoje meu filho está mais responsável, está mais educado. Então, ele sabe se defender. Qual é o problema de uma criança aprender a se defender? É melhor você saber se defender do que não saber. Tomara que você nunca use isso na sua vida. Mas você está aprendendo a se defender. Eu acho que você tem essa obrigação de aprender a se defender. Para você defender o seu pai e depois para você defender seu filho, para você se defender, para você defender sua família. Mas só de fazer jiu-jitsu você já não vai precisar, porque o problema não chega. Eu acho incrível a questão do jiu-jitsu com meu filho, por exemplo. Meu filho, a ameaça que eu posso fazer para ele é se falar assim, vou te tirar da academia. Aí ele briga, aí ele chora e tal. Mas a decisão de colocar o meu filho no jiu-jitsu é por essa questão do comportamento e também para mostrar a questão da vida, né, cara? Que ali tem a questão da disciplina, mas tem a questão da competição, entendeu? Meu filho, por exemplo, é um menino que não gosta de perder. É um menino que, sabe, quando perde fica revoltado, querendo chutar o mundo, mas ali eu acabo contextualizando com ele que a vida é assim. A gente ganha, a gente perde. Não é só ganhar, né, Rafael? Eu ia falar disso. O jiu-jitsu, ele é ensinamento de vida. Às vezes seu filho está em casa lá, ele chora ali, chora por algum motivo e você acaba fazendo para ele o que ele deveria fazer. Lá no jiu-jitsu ele vai chorar, não vai, as coisas não vão mudar. Ele vai ter que fazer. Ele pode chorar, não tem problema chorar. Mas ele vai ter que parar de chorar uma hora, pode descansar, pode sair, pode ir para casa, mas depois ele vai ter que voltar e vai ter que concluir aquela atividade. E a vida é uma eterna competição. Até na hora que você está sendo criado, tem competição para ver quem chega primeiro. Quando você está na faculdade, passar no vestibular é uma competição. Quando você vai arrumar uma namorada, é uma competição. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é uma competição. Quando você quer subir de carreira, de cargo, é outra competição. Tudo na nossa vida é competição. Então o jiu-jitsu te ensina a competir de uma forma justa. E como você falou, tem muito pai que faz isso. A criança se apaixona pelo jiu-jitsu e aí o jiu-jitsu depois vira uma ferramenta de educar, né? Se você não fizer o dever de casa, você não vai no jiu-jitsu hoje. Que eu acho errado. Por quê? Porque o jiu-jitsu, ele ajuda na disciplina, ajuda a escola, ajuda o pai e a mãe. Eu acho que os pais de hoje deveriam tirar o celular. Não vai fazer o dever, não? Então você vai ficar sem celular hoje. Porque aí sim é um castigo para ele. Você tirar ele do jiu-jitsu, você está tirando de um lugar que está te ajudando a educar ele. Aí, ele não vai no jiu-jitsu. Você está atrapalhando ele, se atrapalhando. Costumo dizer assim, para algum pai, mãe, ou responsável, né? Porque às vezes é avô, é tio. Meu filho não está querendo fazer isso, eu estou pensando em tirar ele do jiu-jitsu para ver se ele faz. Eu falo, tira o celular que é melhor. E é melhor, você tem que tirar o celular. Quer castigar uma criança? Tira o celular.
Já fico o dia inteiro com ele e o momento que fica sem, né? Que é provavelmente na parte que tá fazendo educação física ali, né? E você tem que ver que incrível que é. A criança chega com o telefone na mão, começa a fazer aula, não lembra que existe o celular, ela esquece o celular, ela começa... Porque criança de 3 a 5 anos tem mais brincadeira. De 6 a 9 é um pouco mais de brincadeira, mas também tem muito jiu-jitsu. De 10 a 14 já não tem brincadeira, né? Então, pô, começa brincando, aí faz jiu-jitsu, aí brinca mais um pouquinho, faz jiu-jitsu, brinca... Não lembra que existe celular. Nem vai embora sem lembrar de celular, vai lembrar de celular em casa. Então, eu não tiraria do jiu-jitsu. Assim como eu obrigaria toda criança a fazer jiu-jitsu, nesse caso eu não tiraria do jiu-jitsu, eu tiraria o celular. Na verdade, eu uso às vezes como um blefe, né? Agora, um assunto que eu estava vendo esses dias, passando pela internet, né? E um cara estava falando que o cara que corre muitos quilômetros e tal, ele não aguenta no jiu-jitsu competir de verdade. Me fala um pouquinho sobre essa questão. Você consegue contextualizar sobre isso aí? O cara que corre muito, assim como um cara que é muito forte da musculação, eles são muito bons no que eles fazem. O corredor é bom de correr. O cara que malha é bom para malhar. Mas o cara que luta, ele é diferente. Ele se torna um super atleta. Não adianta você ter fôlego para correr se você não tem a técnica para imobilizar, para atacar, para se defender. E força e corrida, uma hora acaba. Força principalmente. Mas a técnica é infinita, você leva ela para sempre. Então, quanto mais técnico você é, menos força você usa. Por mais tempo você consegue ficar no jiu-jitsu. Uma pessoa muito técnica vai fazer jiu-jitsu até os 70, 60, 70, 80 anos. Uma pessoa que só é forte, ela não dura muito. Então, correr é uma coisa, malhar é outra. Vou só te dar um exemplo. Tem gente que faz trilha, faz 2 horas de trilha. Se for fazer um supercross, não aguenta 15 minutos. Parece que é o mesmo esporte, né? Uhum. O cara que faz meia hora de supercross não consegue fazer 2 horas de trilha. Uhum. Porque, apesar de ser um esporte e te ajudar, um esporte ajuda o outro, não é a mesma coisa. O jiu-jitsu, ele te coloca sob pressão. Uma pessoa quer te finalizar, quer te dominar. E aí, às vezes, ela é muito forte, às vezes, ela é muito flexível. E aí, você treina com um, treina com o outro, treina com mais graduado, treina com menos graduado, treina com mais forte, mais gordo, mais magro, maior, menor. E essa diversidade toda é muito rica e te deixa bom para a vida. Eu vou fazer uma pergunta, é besta, tá? A pergunta, eu juro pra você, é muito, muito, muito ruim. Mas é porque eu tava lembrando que agora eu tava olhando a sua orelha e ela não é machucada. Porque normalmente né? Por quê? Antigamente, a galera gostava mais dessa orelha couve-flor, essa orelha estourada, né? Na maioria das vezes, não são todas, mas na maioria das vezes, é de propósito que fica assim. Quando começa a doer, aí eles esmagam a orelha e tá doendo, aí treina mais e mais e mais e mais e mais, até que ela estoura. Ela enche de sangue, estoura tudo aqui, e aí não cuida, e aí fica aquilo ali. Isso o pessoal achava bonito antigamente. Só que é feio, né? É estranho, fora do normal. É feio. E eu já sou feio. Imagina com a orelha estourada. Aí eu pensava, quando eu era mais novo, né? Pô, já sou feio. Se eu estourar a orelha, eu vou ficar mais feio que eu já sou. Aí eu sempre me preocupei. Mas uma orelha só vai estourar se a pessoa quiser. Quando que uma orelha estoura? Quando a pessoa está treinando para o campeonato mundial. Que está treinando muito, a orelha começa a doer. Aí chega uma hora que fica insuportável e a pessoa continua treinando, aí machuca. É machucar a orelha. Então, para quem não quer ter a orelha estourada igual não quis, você treina. Começou a doer, você fica 2 dias em casa, depois você volta ao normal que ela não vai estourar. É excesso de treino, é pressão aqui, dobrando, esmagando, e aí acontece isso. Como as pessoas gostavam, quando começava a doer, aí que eles treinavam mais ainda, e até faziam alguns movimentos para...
acelerar esse processo. Olhar na rua e falar, ele faz alguma coisa. Assim, pra evidenciar que ele Pra faz falar alguma... que era luta. Lembra que eu falei? Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, era guerra, luta, competição. Então, o cara queria mostrar que ele era lutador. E a orelha já pô, de longe, pô, que ele faz jiu-jitsu. E jiu-jitsu teve um período na moda, né? De briga, essas coisas assim. E que hoje não tá mais assim. Hoje o jiu-jitsu, ele tá crescendo muito. Abu Dhabi, os Emirados, contrata muito professor do Brasil, Estados Unidos, Japão, por toda a Europa, por todo mundo. Hoje o jiu-jitsu está sendo exportado e professor ganhando $6.000 por aí, dando aula. Tem professor que ganha muito mais do que isso. Tem lugar aí que tem dono de academia que dá aula que ganha mais de 100 mil, assim, jiu-jitsu. Você acha que o Brasil dá o reconhecimento que o jiu-jitsu precisava? Eu acho que poderia ser melhor, mas para dar assim, o que está faltando, na verdade, é as academias se profissionalizarem. Ainda está muito competitivo e aí a maioria das pessoas que competem às vezes não consegue trabalhar porque tem que treinar. A pessoa treina 6 horas por dia. Como é que essa pessoa vai estudar e trabalhar? Então, o competidor ele não traz muito retorno financeiro para a academia. E as academias estão muito focadas nas competições. Aí acaba que ficam um pouco frustrados nessa questão de financeiro. Mas se você for nos Estados Unidos e em Abu Dhabi, por exemplo, pô, lá eles gostam, então eles pagam caro para isso. Então, nessa questão de competição, aqui ainda está muito longe de ser bom. Tá muito longe de ser bom. Mas, para você ter uma academia mais organizada, com metodologia, com plano de aula, com divisão de níveis, com sistema, essas academias estão tendo muito espaço e estão sendo valorizadas. Olha, jiu-jitsu eu já vi criança, né, de 2 aninhos, já vi senhores de idade de 75, 80 anos competindo, brincando, se exercitando. E assim, é uma arte que eu amo ver, né? Não quer fazer, não? Cara, o meu filho quer que eu faça, cara. Tá faltando um tempo aí que eu tô fazendo outras coisas e, né, tempo também é complicado. Deveria fazer. Lá na minha academia a gente tem aula 6, 7, 8, 9, meio-dia, 2 horas, 3 horas, 7h30, 8h30. Estou falando só do horário de adulto. Criança, 8, 9, 2, 3, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30. Tem horário o dia inteiro. Sábado e domingo. Aí não tem desculpa. Sábado e domingo. Sábado, não tem desculpa. 9 horas domingo da manhã, sábado. domingo, 10 horas da manhã. Mas a Elsa vai começar primeiro, né, Elsa? Vou não. Vai não, Elsa? Vou não. Esse negócio de luta não é pra mim, não, gente. Não faz uma aula mesmo, não, porque se fizer, já é. Você nunca mais para. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Um papo muito esclarecedor, né? Te parabenizo mais uma vez pelos eventos, né? Que venham mais eventos, né? Porque isso é bom, porque engrandece o esporte, né? Dá mais visibilidade. Faz né? um turismo, né, cara? Porque veio gente do Espírito Santo inteiro para Cachoeiro. Veio gente do Rio, de Minas, aqui de Espera Feliz, de Campos. E aí tem esse intercâmbio. O jiu-jitsu é muito legal, tem esse intercâmbio também. Eu vou falar de mim, mas qualquer pessoa do jiu-jitsu consegue. Se eu precisar de falar com alguém do Japão, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, 2 telefonemas, no máximo 3, você já chegou. Pô, tô precisando de um negócio lá no Japão. Eu ligo pro meu mestre Júlio, ele já liga para outro cara lá e já chegou. 2 ligações você já consegue conectar. Eu já mandei aluno para os Estados Unidos, para a Europa, para Abu Dhabi, através de uma ligação. Mestre, precisando de mandar um menino para Abu Dhabi, preciso de alguém receber ele lá. Pode mandar ligar para tal fulano e resolve. Uma família. Tem essa conexão, tem esse network. Pô, preciso de pegar uma encomenda lá na Colatina. Eu ligo para uma pessoa aqui e já pega lá. Sim. Preciso de Vitória, é rápido. Então o jiu-jitsu tem isso. Através das competições as pessoas vão se conhecendo e aí cria uma rede de amizade muito grande no mundo todo. E
Se você veio, eu falei a quantidade de atletas, mais de 1.000 atletas inscritos, fora pai, mãe, irmã e tudo que vem visitar, fora gente que gosta de assistir e tal. Pô, aí quantas pessoas aqui no bairro do aeroporto não botaram uma barraquinha ali na porta do ginásio e venderam? E venderam muito, porque muita gente consumindo. Aí o pessoal consumiu ali daquelas barraquinhas que estavam ali, aí eu olhava para o outro lado ali, tem a Afrodisíaca, né? Fila lá na Afrodisíaca, tinha uma padaria ali perto, para a esquerda, tem um barzinho na frente ali, um negocinho de sair do lado. Pô, movimentou o bairro. Sim, sim. Aí se você olhar os hotéis, tudo cheio. Então o campeonato na cidade, ele é muito bom porque ele movimenta o turismo, movimenta o comércio, movimenta esse intercâmbio de pessoas ali e promove o evento, divulga. Aí, pô, as pessoas assistem lá a competição, um amigo chega na escola com a medalha, o outro, pô, também quero fazer jiu-jitsu. E aí incentiva o esporte. Incentivar o esporte é muito bom, cara. Com certeza. Muito bom você ter uma cidade saudável. Com certeza. Rafael, essa câmera aqui, ela é sua e você pode dar o seu recadinho final para a gente encerrar o nosso papo de hoje. Eu acho que a gente já falou tudo que tinha que ser falado. Para resumir, o jiu-jitsu é um esporte que transforma a vida, é um esporte que traz crescimento pessoal, te ajuda na parte familiar, te ajuda nos estudos, te ajuda no trabalho. O mundo todo está fazendo jiu-jitsu. Todas as pessoas deveriam fazer jiu-jitsu. Criança tinha que ser obrigada a fazer jiu-jitsu para se tornar uma criança mais forte, mais educada, mais confiante. O jiu-jitsu é remédio para quem tem depressão, quem sofre de ansiedade. Eu até sou suspeito a falar, mas o jiu-jitsu ele é ensinamento para a vida. O que você pratica no jiu-jitsu, ele serve para sua vida. Meu amigo, obrigadão, viu? Foi muito bom conhecer você. Igualmente. Nossa. Falou. Obrigado. Gente, nós estamos encerrando por aqui. Eu quero te pedir, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos encontramos na próxima sexta-feira. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.